Eu vou fazer tudo que o Senhor me mandou fazer aqui hoje. Se você precisar sair, fique à vontade. Mas nós vamos continuar mesmo depois da sua saída. Porque o Senhor tem coisas grandes para realizar aqui nessa noite. Coisas muito grandes. Eu trouxe um livro só, Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais. É o livro que se refere ao tema que nós estamos aprendendo aqui. Por que quebrando paradigmas? Porque precisamos desmontar estruturas mentais, sofismas, enganos que tivemos para construir algo novo, que é o entendimento das heranças. Então eu dei a esse livro esse título. Mas nós temos muitos livros, hoje já temos 16 livros publicados. Lá no meu site, pastorataniatereza.com, tem uma loja virtual e lá você pode adquirir os livros. Temos livros em PDF também, para quem gosta de ler no computador. E você pode procurar através do site Fale Conosco, como receber no seu computador um livro PDF. Mas os livros físicos estão lá. E esses pouquíssimos que nós trouxemos estão disponíveis aí. E eu posso fazer uma dedicatória para você. Você vai ter que ter paciência para isso. Porque o programa é o seguinte: depois da pregação, depois das orações, nós vamos fazer fotos, porque tem gente que quer fotos. Então, depois das fotos, a dedicatória dos livros, não é? E vamos sair daqui com tudo feito e tudo acabado, eu creio, completamente feito. Nós vamos orar. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por esse grande privilégio que o Senhor me dá, de mais uma vez abrir a boca diante do teu povo para servir a tua igreja, servir aos santos que se reúnem neste lugar. Usa-me, Pai, para o louvor da tua glória. Manifesta-se através da palavra que é liberada, porque tudo é liberado pela palavra, Pai. E como eu disse ontem, a palavra é o verbo, é o filho, a palavra é o leão da tribo de Judá. E como um leão nós soltamos a palavra neste lugar, para que se cumpra os propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mas antes de prosseguir com a ministração de ontem, eu tenho algo a fazer neste lugar. Eu disse quando terminei ontem que hoje nós falaríamos sobre heranças, dando sintomas de heranças diferentes, e faríamos uma oração no final para a renúncia das velhas heranças. Agora, só pode renunciar a heranças e tomar posse da herança da cruz aquele que se torna filho de Deus. A palavra de Deus diz em Gálatas 4, a partir do versículo 4, diz assim: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros de Deus. Vou repetir, escute bem. Vindo a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? É um tempo determinado por Deus, uma agenda pré-estabelecida antes da fundação do mundo. Vindo a data certa que Deus escolheu, o dia determinado que Ele escolheu, Ele enviou o seu Filho nascido de mulher. Por que nasceu de mulher? Não poderia vir com 30 anos no alto de uma montanha, já prontinho, para fazer o seu ministério e cumprir o propósito para o qual nasceu? Poderia, Deus não tem limites. Nós cantamos aqui, Ele pode todas as coisas. Mas por que Ele escolheu que nascesse de mulher? Porque Deus não trabalha fora de princípios. Eu disse a você que o mundo espiritual é legal, e não é legal de joia, é legal de leis. E eu disse a você ontem que está escrito que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E a terra foi construída para o homem. O homem foi criado por Deus para dominar na terra.
E um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, para agir na terra, para ter autoridade, para dominar na terra, precisa ter um corpo. Por isso os demônios incorporam. Por isso o Espírito Santo trabalha através de um corpo chamado igreja. Por isso o Filho de Deus teve que vir em carne. Ele teve que vir como homem, para poder agir na terra, para poder trazer a autoridade do céu para a terra, como trouxe a partir do batismo no Jordão, quando se cumpriu a profecia de Isaías 61, a hora em que veio o Espírito sobre Jesus em carne, a hora em que a voz do Pai foi ouvida, dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. A autoridade espiritual que foi dada ao homem, quando foi colocado no Éden, e foi recolhida porque não executou essa autoridade. A autoridade voltou à terra em um homem, em Jesus em carne. O homem colocado por Deus lá no Éden, ele tinha autoridade para expulsar demônios. Por que Deus mandou o homem guardar o jardim? Por que você guarda a sua carteira, suas joias, seu carro, seus documentos? Porque tem ladrão. E aquele que mata, rouba e destrói já havia sido expulso do céu, um anjo de luz. Um anjo formado pelo louvor da glória de Deus rebelou-se contra Deus, foi expulso do céu, tornou-se demônio, inaugurou o império das trevas, Satanás. Está escrito na Bíblia, Apocalipse 12, que foi expulso o antigo dragão, a serpente, o diabo, que se chama Satanás, e foi lançado para a terra. E lá no Éden, quando o homem foi colocado, Deus manda o homem guardar o jardim. Por quê? Porque aquele que mata, rouba e destrói já estava rodeando a terra e passeando por ela. E o homem tinha autoridade para expulsar demônios. O homem, criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus, tinha autoridade para fazer recuar o império das trevas. Não usou a autoridade, ele negligenciou a autoridade. O inimigo entrou no jardim e ele não expulsou o inimigo. Você vai escutar muitas pregações falando que a mulher é responsável. O homem recebeu autoridade. O que fazia ele quando o inimigo entrou no jardim? O que fazia ele quando a mulher dele conversava com o inimigo dentro do jardim? O que fazia ele quando a mulher contou que o inimigo entrou no jardim e induziu-a ao pecado? E ele não fez absolutamente nada, não expulsou o inimigo. E porque não expulsou, a autoridade espiritual foi recolhida no céu. Deus retira a autoridade do homem. O homem não tinha mais autoridade para fazer recuar o mundo das trevas. Por isso você não vai ver no Velho Testamento inteirinho nenhum homem com autoridade para expulsar demônios. Você vai ver no Velho Testamento Deus dizendo: eu repreenderei o devorador. Ou vai ver o profeta dizendo: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. Ou vai ver Davi dedilhando um instrumento e, porque o Espírito vinha na hora da adoração, o demônio que estava em Saul afastava-se, mas não havia autoridade na boca de Davi para expulsar. Ninguém tem autoridade no Velho Testamento para expulsar demônio. A autoridade volta para a terra no Jordão, no batismo de Jesus. Você vai ver que quando Jesus em carne é batizado, cumpre-se a profecia de Isaías 61, o Espírito veio sobre ele, e a partir dali a autoridade volta para a terra. Por isso só a partir do batismo foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo. Só a partir do batismo foi exercitada a autoridade na terra por um homem. É Deus, mas é Deus encarnado. Ele é o Filho do homem, enquanto ele está nascido da barriga de uma mulher. Essa é uma das razões pela qual ele veio em carne. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então tem outra motivação. Ele veio em carne para, na cruz do Calvário, derramar o sangue que comprou a nossa vida das mãos do diabo e nos dá a adoção de filhos. Nos deu a possibilidade de sermos filhos. Por isso que está escrito: ele veio para os seus,
Os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filhos de Deus são aqueles que creem com o coração e confessam com os lábios que Ele é o Senhor. Está escrito isso na palavra. Filhos são aqueles que recebem o Filho que vem em carne para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastora, todo mundo é filho de Deus. Não, você está enganado. Todo mundo é criatura. Depois que Ele ressuscita dentre os mortos, Ele aparece para os seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Filhos são aqueles que creem e recebem o sacrifício da cruz. Por que tem que receber o sacrifício da cruz? Porque Ele disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Como comer a carne e beber o sangue? O sacrifício no Velho Testamento era comido pelos sacerdotes. A gordura era oferecida para o Senhor, a carne era degustada por aqueles que ofereciam o sacrifício. O sacrifício comprava o perdão. Tudo isso era um prenúncio de um sacrifício da cruz, que haveria onde um só seria sacrificado por todos os homens. A Bíblia fala em Apocalipse: digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto. E com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Foi morto e com o seu sangue. Ele tinha que vir em carne para morrer, porque Deus não morre. Ele tinha que vir em carne, nascer como homem para enfrentar a morte, no meu e no seu lugar. E como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi moído pelas minhas transgressões, pelos meus pecados. Riscou o escrito da dívida que era contra mim. Como assim? Como é esse negócio de riscar o escrito da dívida? Eu já ouvi falar isso aí, pastora. Eu vou te mostrar na prática. Imagine um banco que tem um empréstimo feito a você de 10 milhões de dólares, ou 10 milhões de reais, e você não tem um tostão para pagar. É uma dívida altíssima. E aparece um benfeitor no banco. E ele chega para o gerente com um cheque assinado de 10 milhões de reais. E diz: isso aqui é para pagar a dívida da Tânia. Eu quero pagar a dívida da Tânia. E o gerente fala: mas você não deve nada, quem deve é a Tânia. Ele diz: mas eu quero, eu vim para pagar a dívida da Tânia. O gerente fica ultra, mega, hiper feliz, mas não pode receber. Por que não pode receber? Porque assim como no mundo espiritual, o mundo jurídico é legal. O contrato faz lei entre as partes. Só credor e devedor que podem mexer nesse negócio. Uma terceira pessoa não pode. Não pode uma terceira pessoa pagar minha dívida? Não. Se eu não concordar, não pode. É preciso ter a minha anuência, a minha concordância. Porque eu posso escolher para quem eu quero dever. Digamos que eu prefiro dever para o banco do que dever para um benfeitor. Porque com o banco eu posso negociar juro, prazo, talvez oferecer um imóvel como parte de pagamento. E com um particular pode não acontecer isso, ele pode querer ter a minha vida nas mãos. Eu não quero que um particular pague a minha conta, por isso o gerente manda me chamar. Tânia, apareceu um benfeitor, deu um cheque com o valor da sua dívida, e ele quer pagar a sua dívida. Você quer? Você aceita? Porque se você não aceitar, a dívida não pode ser riscada, não pode ser rasgada. É isso que fazemos quando oferecemos Jesus para as pessoas na igreja. Dizemos: olha, Ele pagou a sua dívida na cruz. Você quer? Você quer? Talvez um tolo diga para aquele gerente: não sei, vou pensar. Porque muitos dizem: vou pensar, se eu quero que Jesus pague a minha dívida. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, então? Quem recebe o sacrifício da cruz? Filho de Deus é quem recebe o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Concorda com o escrito da dívida ser rasgado. E os outros? Os outros são criaturas.
Todo mundo vai chegar diante de Deus um dia, queridos, todos vão chegar. Eu disse ontem, todos vão ressuscitar dentre os mortos, todos. Todos. Uns para a vida eterna com Deus, outros para a separação eterna de Deus. E quem vai viver a vida eterna com Deus? Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso ele diz de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. Escuta bem, todos vão chegar diante de um Deus juiz, no juízo final. Mas chegar diante de um juiz, queridos, é diferente de chegar diante de um pai. Eu digo isso a você, havendo exercido a magistratura por 10 anos. Eu me aposentei com 10 anos de vida na magistratura. Eu fui professora 8 anos, 12 anos do Banco Central do Brasil e 10 anos funcionei como juíza. Como é difícil chegar diante de um tribunal para um julgamento. Todos vão chegar diante de um tribunal, menos os filhos. Os filhos não vão para um tribunal. Os filhos vão ver, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então, filhos não vão a julgamento. Criaturas irão a julgamento. Filhos entrarão para tomar a posse do reino. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu, não é os constituirá, os constituiu reis e sacerdotes. Filhos de Deus já foram comprados, já receberam o título de reis e sacerdotes. Por isso Pedro diz, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Filhos de Deus são herdeiros de Deus, queridos. Filhos de Deus têm herança. Vou repetir o versículo de Gálatas 4:4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o espírito do filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que não sois mais servos, mas sois filhos, e se sois filhos, sois herdeiros. Se sois filhos, sois herdeiros. Se sois filhos, sois herdeiros. Herança é para filho, não é para servo. Herança é para filho. Por que eu estou falando disso para você antes de qualquer coisa? Porque nós vamos orar no final desse evento, renunciando às velhas heranças e tomando posse a nova herança, que é a herança da cruz, que Jesus conquistou na cruz para nós. Mas isso só vai funcionar para quem é filho. Isso não vai funcionar para quem é simpatizante do Evangelho. Isso não vai funcionar para quem é servo só. Isso não vai funcionar para quem está de passagem e não está habitando no esconderijo do Altíssimo. Então eu vou começar oferecendo a você a possibilidade de tornar-se um filho de Deus. Eu vou começar convidando você para entregar sua vida para Jesus. Eu vou começar dizendo para você que Jesus ama a sua vida, quer arrancar as heranças velhas da sua vida, quer te dar uma vida abundante, quer te dar um novo tempo, uma nova história. Mas é preciso que você queira, porque não adianta o gerente do banco chamar você e falar que tem alguém querendo pagar a sua conta. Se você não anuir, se você não concordar, não funciona. A Bíblia fala que tem que crer com o coração e confessar com os lábios. Crer com o coração tão somente não basta. No mundo espiritual, as coisas acontecem pela palavra. Cantamos aqui, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. É ótimo crer, mas você precisa declarar a sua fé. Então, se tem alguém aqui nesse lugar que nunca tomou uma decisão pública de entregar a vida para Jesus e quer fazer isso nesta noite, a hora é agora, antes de continuarmos a ministrar sobre heranças espirituais. E não tenha vergonha de fazer isto. É a maior decisão
que você pode tomar na sua vida. Tudo começou na minha vida o dia que eu tomei essa decisão. Tudo. Tem um cântico da Voz da Verdade que tem um refrão que eu falo que é meu, é a minha história. Tudo estava indo ladeira abaixo, tudo estava perdido. Até o momento em que, no princípio de queda dessa ladeira, eu encontrei a mão de Jesus que pegou na minha mão e mudou a minha história. E o refrão dessa música diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Se você quer esse milagre, se você quer esse milagre, levanta do seu lugar e vem aqui à frente agora, agora. Não espera. Eu não tenho tempo a perder. Eu não tenho tempo a perder. Isso. Vamos cantar mais uma vez para ajudar a pessoa a tomar a decisão. Os obreiros da igreja, vêm receber essas vidas. Vamos cantar mais uma vez. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. Isso. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê o tecladista? Sobe aqui no altar. 1, 2, 3 e já. Isso, meu filho. Eu sou velha, mas não sou boba. Seja esperto. Mais uma vez, queridos. Sabe por quê? Porque pode ter nesse lugar pessoas que estão bravas com Deus, separadas de Deus. Já andaram nos caminhos do Senhor e agora estão fugindo. O Senhor quer você de volta, querido. O Senhor quer você de volta porque quer fazer hoje uma divisão na sua vida de antes e depois da sua história. O Senhor quer mudar a sua história. Ele quer fazer algo novo, mas Ele precisa que você tome essa decisão pública. Ele precisa que você não apenas creia com o coração, mas confesse com os lábios que o Filho dele é o Senhor. Porque é o único caminho que leva ao Pai. É o único.